Augusto e a Elizabeth. Boa tarde a todos, né? Vamos lá, né, Augusto, iniciar essa tarde, né, com uma discussão aí sobre a educação, que nesse tempo é tão importante, né, gente? Nós estamos em um tempo de saúde pública, mas ela tem mostrado a necessidade da gente mobilizar, né, em prol da educação, e aí o evento tem feito isso nesses dias, né? Augusto, você faz a apresentação do professor Antônio, em seguida, depois a professora Adélia, pode ser? Então, primeiramente, boa tarde a todos, mesmo sendo de fora de Rondônia, eu dou boas-vindas para os que estão nessa sala, já que como mediador eu também me torno, de certa forma, um pouquinho anfitrião. E hoje a gente vai conversar especialmente sobre metodologias ativas para a aprendizagem na IPT, o que o professor precisa saber. Quem vai conversar com a gente é o professor Antônio dos Santos Júnior, é professor aqui do Instituto Federal de Rondônia, doutor em Ecologia pela Universidade de Brasília, a UNB, mestre em Ecologia e Conservação pela Federal do Mato Grosso do Sul, e especialista, eu traduzi, porque a universidade aqui está tudo em inglês, a Universidade de Ciências Aplicadas de Rame, na Finlândia. É graduado em Ciências Biológicas pela Universidade Anhanguera, Uniderp. Atualmente é professor do ensino básico técnico e tecnológico no IFRO, Instituto Federal de Rondônia, e no mestrado profissional em Educação Tecnológica ProfEPT, do qual é coordenador acadêmico local. Tem experiência na área de ecologia, de populações de árvores, gestão ambiental, educação profissional e formação de professores para a educação profissional. E como fui aluno dele em uma das disciplinas, posso garantir que, de fato, tem uma capacidade de nos animar no uso das metodologias ativas e na compreensão dessas metodologias. Então, agradecemos o professor Antônio e acho que ele já pode dar início, né, Elizabeth? Ah, sim, estamos ansiosos aqui para ver o que ele vai nos né, apresentar. Vamos lembrar que o professor Antônio aí também tem um blog, né, onde ele divulga aí algumas, né, das suas práticas enquanto professor, e eu vou colocar aqui depois para que vocês possam acessar e conhecer mais o trabalho dele. Então, vamos dar seguimento. Então, vamos. Boa tarde a todos, estão me escutando bem e vendo a apresentação? Olá, sim, estão vendo a apresentação? Sim. Então tá. Só agradecer à professora Maria Adélia pela oportunidade e agradecer a Elizabeth e ao Augusto que estão organizando esse evento. E vamos conversar um pouquinho. O que eu vou mostrar para vocês são experiências minhas de vida. Eu não vou abordar muito a teoria por trás, mas a gente pode conversar no final. E essa prática que eu vou demonstrar para vocês, ela foi aprendida lá nas universidades da Finlândia, como o Augusto falou. Eu participei de 2 programas que a Rede Federal desenvolveu, que chama Professores para o Futuro, Best Teachers, e depois o FIT, que é Finlandeses Formando Formadores. Quando a gente foi lá para estudar um pouco mais de como preparar professores para desenvolver a aprendizagem centrada no estudante. Nessas 2 oportunidades na Finlândia, uma em 2016 e outra em 2017, a gente estudou muito sobre como aprender fazendo, né, que é o grande mote lá da Finlândia. E aí eu trouxe o que eu aprendi lá e adotei na minha prática. Então, por isso que eu falo melhor do que a teoria é mostrar o que tem sido feito. E é isso que eu vou mostrar para vocês. Tá? Então, vamos lá. A primeira coisa, desde 2016 até agora, 2020, eu tenho feito muita formação para professores, formação continuada e formação inicial. Alguns chegam até a mim com a ideia de que metodologia ativa
é uma técnica para distrair os alunos, ou então eles acreditam que a metodologia ativa é uma abordagem que se restringe a uma aula, eu vou dar uma aula de metodologia ativa, ou então eles acreditam que é fazer projetos de ensino-aprendizagem, tá? Então, como eu estou destacando aqui para vocês, a metodologia ativa de aprendizagem ou aprendizagem centrada no estudante não é isso, tá? O que é a metodologia ativa de aprendizagem? Ela é uma abordagem, uma forma de como o professor e, no meu sonho, as escolas, e nos meus sonhos mais profundos ainda, o Instituto Federal de Rondônia, onde eu trabalho, né, é uma abordagem que vai seguir 4 princípios muito bem marcados. O primeiro deles é o aprender fazendo, né? A gente prepara o estudante para a vida enquanto ele vive a vida, né? O professor Anísio Teixeira falava. Então, é simplesmente isso, entender que a gente tem que preparar o aluno para a vida enquanto ele vive a vida. Então, isso destaca a importância do contexto, de como amarrar sua aprendizagem aos momentos e ambientes imediatos da escola, tá? A outra coisa é a aprendizagem significativa. Aquilo que o estudante aprende na escola tem que ter aplicação direta na vida dele para a resolução dos problemas dele. E aí eu vou pedir que vocês prestem atenção no desenho. A ideia desse desenho que está ali na frente do Aprender Fazendo é um aluno aprender a escalar uma montanha. Então eu não posso dar uma prova de marcar X para saber se o aluno sabe escalar uma montanha. Eu preciso acompanhá-lo durante o processo de escalar uma montanha e assegurar que ele sabe quais são os equipamentos, quais são os caminhos de rotinas e protocolos que ele tem que adotar, como resolver um problema, um acidente, um primeiro socorro, né? Então, a escola seria um ambiente onde ele vai efetivamente escalar a montanha. E o professor está ao lado dele para que, caso aconteça o erro, ele reflita e entenda o porquê que ele errou e qual a solução mais adequada. Aí, como que essa ideia de aprendizagem significativa acontece? O aluno não vai escalar sempre a mesma montanha da escola, né? Porque ele está no Brasil. Aí a ideia é, se ele for lá para a Itália, nos Alpes italianos, ele vai dar conta de subir aquela montanha? Se a aprendizagem for significativa, ele vai entender que é simplesmente mais uma montanha. Ele sabe quais os equipamentos que ele precisa, ele sabe quais as rotinas que ele tem que seguir, e se acontecer um acidente, ele sabe como se portar. E ainda, se for aprendizagem significativa, de verdade, se a gente preparou o aluno para a vida, quando ele for para o Himalaia, é simplesmente mais uma montanha. Ele vai saber o que fazer, como escalar, seguindo regras de segurança e sabendo pedir socorro, caso precise. Tá? Aí, outro princípio importante é colaboração e comunicação. Isso é muito, muito, muito importante. Eu tento explicar para os meus alunos se alguma vez eles já foram para um ambiente público onde existia uma pessoa que precisava de ajuda e não sabia nem pedir o que ela precisa, né? Eu falo que os meus alunos não serão essas pessoas. Meus alunos serão pessoas que saberão dizer o que eles querem, como eles querem, ou então escutar o que uma pessoa precisa e saber como colaborar e ajudar essa pessoa. Isso aqui é muito importante, porque é nessa forma que a gente consegue construir um cidadão que vai ser parte da transformação social que o país precisa, né? Nosso país, o Brasil, tem uma série de problemas sociais e econômicos, uma desigualdade imensa, e é importante que os nossos estudantes, ao se tornarem egressos de curso técnico, de tecnólogos, de bacharelado e até da pós-graduação, no mestrado, sejam pessoas que tenham capacidade de refletir a respeito da realidade que eles vivem e, então, colaborar com os outros agentes dessa sociedade para transformar a realidade deles. E, por fim, o último princípio é centrada no estudante. É importante que tanto o estudante, como o professor, como os pais dos estudantes, né, e a sociedade como um todo entenda que as instituições de ensino são um ambiente de desenvolvimento de pessoas. A gente forma pessoas. Cada dia que o estudante sai da sua aula, ele tem que sair uma pessoa diferente. E que esse diferente seja melhor, conforme a gente vai medir esse melhor. Mas ele tem que sair diferente e melhor. Ele tem que se desenvolver enquanto pessoa. Tá?
Então, como que acontece a metodologia ativa? A primeira coisa é, precisamos de um contrato de aprendizagem. Esse contrato de aprendizagem ele vai ser feito seguindo a taxonomia de Bloom para redigir os objetivos de aprendizagem, e aí a gente estabelece diferentes níveis de desafio para o estudante. Eu crio os níveis que é o satisfatório, bom e excelente. E também, esse contrato de aprendizagem, ele busca ter um alinhamento entre o objetivo de aprendizagem, que foi previamente estabelecido, a prática pedagógica que o professor vai fazer, né? Se eu quero que o estudante escale uma montanha, a minha prática pedagógica tem que ser, vamos escalar uma montanha juntos, né? E, por fim, a avaliação da aprendizagem tem que fazer sentido. Se nós estabelecemos os objetivos de aprendizagem, se nós escalamos uma montanha juntos, a minha prova, a minha avaliação de aprendizagem precisa ser, agora, escale uma montanha na minha frente, né? Para eu ver se você sabe. Não pode ser uma prova de marca-x. Não pode ser uma prova exclusivamente teórica, né? Então, é com isso que a gente brinca. Se vocês quiserem saber como é um contrato de aprendizagem que eu pratico com os meus estudantes, eu sugiro que vocês entrem nesse blog, aprenderdepoisdeadulto.blogspot.com. A primeira postagem do blog é o contrato de aprendizagem da disciplina de práticas educativas. Nesse contrato de aprendizagem, os estudantes descobrem qual é o nosso campo, onde que a gente vai estar desenvolvendo nossas atividades, quem são os atores, no caso, quem é o professor, quem é o estudante e quem são os clientes, as pessoas que vão participar do nosso desenvolvimento, né? Os objetivos de aprendizagem já estão lá estabelecidos com transparência e clareza, exatamente o que cada estudante tem que fazer. E isso aqui é muito importante, né? A transparência garante o sucesso da aprendizagem. Eu vejo muitos colegas ainda, professores, fazendo provas com pegadinhas. E eu falo que a vida não tem pegadinha. A vida tem pessoas que não estavam preparadas para seguir o contrato, né? Então, é importante a gente tirar esse mito que muitos professores têm de querer colocar pegadinha nas avaliações. As regras, né? O que cada um tem que fazer, como vai ser feito, cronograma e a forma de entregar. Tá? Só para deixar claro, esse blog chama Aprender Depois de Adulto, porque nesse ano de 2020, o PBL, que foi dentro da minha disciplina do mestrado, era construir um curso para reingresso, que auxiliasse a pessoa a conseguir o reingresso no mundo do trabalho. Então, os alunos tiveram que criar um curso na modalidade EJA, Educação de Jovens e Adultos. Então, eles entrevistaram jovens, entrevistaram adultos para saber qual a dificuldade de voltar para o mundo do trabalho e como que a instituição de ensino poderia ajudar eles nesse processo de transição. Então, eles repensaram as disciplinas, repensaram as emendas, repensaram os objetivos de aprendizagem e criaram projetos integradores. Ficou muito bom. Eu recomendo depois, quem tiver tempo e curiosidade, que procure o blog para ler lá. Só que eu não faço esse contrato de aprendizagem apenas com os alunos do mestrado. Como eu disse para vocês, hoje em dia eu vivo na metodologia ativa, porque eu falo que, assim como o Paulo Freire disse, é preciso que a sua prática seja o seu discurso, né? Então, hoje eu estou aqui não para falar da metodologia ativa, estou para mostrar para vocês como acontece e como eu faço. Esse aqui é um contrato de aprendizagem que eu fiz com os estudantes do curso técnico integrado ao ensino médio, onde eu leciono biologia. Só um minutinho. O papai está trabalhando. Não, lá dentro. Lá dentro. Pronto, voltei. Desafio de trabalhar em casa. Desculpa. Aí, o contrato de aprendizagem com os meus alunos do ensino técnico, que eu leciono biologia. Esse contrato de aprendizagem é exclusivamente do quarto bimestre do ano passado, de 2019, quando os estudantes têm que atender a disciplina de biologia para aprender os conteúdos relacionados à ecologia e evolução. Aí eu criei esse desafio para eles, que é um desafio onde a gente consegue integrar essas duas disciplinas e resolver um problema real da cidade. Porque Porto Velho é uma cidade que tem muito problema com zoonose, né, e saneamento básico e tudo mais.
Então, está bem claro ali o que cada um tem que fazer. Tá? Por que a gente precisa fazer a metodologia ativa? Simplesmente porque Belchior disse que viver é melhor que sonhar. Né? Eu vejo a gente entupindo os estudantes de conteúdo e depois tentando cobrar a memorização desses conteúdos através de provas de múltipla escolha. E eu entendo que isso acontece hoje porque a nossa sociedade brasileira pensa que todo problema do mundo se resolve em uma única prova, que antigamente era chamado de vestibular, hoje em dia é chamado de Enem. Né? Parece que todos os problemas do mundo se resolvem ali, naquele dia. E isso tem causado uma série de problemas na educação do país, e eu acredito que é um caminho equivocado que a gente tem seguido, a gente pode conversar mais. Tá? Então, o que acontece? Por que viver é melhor que sonhar? Porque cada aula que você dá, professor, cada aula que você leciona, que você ministra, tem que ser uma aula de produção ativa, para que os estudantes tenham dúvida na sua frente, naquele momento. Eu vejo muitos professores preparando listas de exercícios em grandes quantidades, que só sobrecarrega os estudantes, e eles têm a dúvida quando eles estão em casa. E, em vez de ter o professor ao lado para responder a dúvida dele, eles vão procurar no Google, na internet, de alguma forma, no Brainly, e nem sempre eles conseguem aprender ou conseguem a resposta certa. Então, aqui é o Instagram da disciplina, Práticas Educativas, né? É disponível para todo mundo. Nesse dia, os estudantes estavam aprendendo a usar uma técnica de aula que chama mapa de empatia com discurso de elevador, um discurso NADC. Eu uso muito essa prática, por exemplo, na especialização em gestão ambiental, onde eu tenho que preparar os estudantes de gestão ambiental para conversar com diferentes atores sociais. Então, a gente faz um mapa de empatia para resolver um problema ambiental, conversando com um político, um mapa de empatia conversando com um fiscal de Ibama, um mapa de empatia conversando com um cidadão comum, com um trabalhador. Né? E aí eles vão percebendo como é importante ajustar o discurso para falar com diferentes pessoas, ao mesmo tempo que eles aprendem de uma forma muito mais profunda como resolver aquele problema ambiental que eles estão trabalhando. Nesse caso aqui, na disciplina de práticas educativas, eles faziam a investigação sobre quem é o estudante que precisa de um curso EJA que permita o reingresso dele no mundo do trabalho. E aí eles conversaram, entrevistaram pessoas e o resultado é maravilhoso. Aqui é o discurso NADC que eles fizeram. Eles podiam gravar o próprio estudante falando, né, pegar o celular e fazer a leitura, alguns fizeram assim, mas essa estudante aqui achou um aplicativo que ela poderia gravar a voz e colocar um avatar para falar por ela. E aí é bem interessante, é bem bonitinho. Né? Outra coisa que eles fizeram foi o uso de ferramentas digitais para mediação da aprendizagem. Aqui, nesse caso, a gente está exemplificando como eles buscaram a divulgação do material que eles estavam produzindo, né, para a comunidade, utilizando um aplicativo que chama Canva. Não sei se vocês conhecem, mas eu recomendo, quem gostar de fazer cartazes e panfletos, é importante. Eu ensino os alunos a fazer isso porque a gente acredita na indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Eu vou mostrar isso no curso técnico daqui a pouco. E uma das formas da gente conseguir a extensão, que é a entrega do conhecimento técnico da escola para a comunidade, é fazer panfletos com divulgação do conhecimento técnico. Né? Então, aqui nesse dia, eles estavam divulgando o curso que eles planejaram. Tá? E aqui uma outra técnica de aula que a gente utilizou, que chama Learning Café, ou Word Café, e em português a gente chama de rotação de estações. Só que nesse ano, por causa do Covid, a gente desenvolveu essa prática inteiramente em atividades remotas síncronas. A gente utilizava o Google Meet, o Google Planilhas e o Google Documentos ao mesmo tempo. Todo mundo fazendo o seu trabalho e de tempo em tempo a gente rodava as estações. É bem interessante de fazer. Eu não sei se vocês conhecem essa técnica, o Learning Café, mas é uma das mais fáceis e uma das que produz o melhor resultado de produção e aprendizagem para a metodologia ativa. Tá?
Então, esse foi o exemplo da disciplina do ProCPT de práticas educativas. Agora eu vou dar alguns exemplos da disciplina de biologia, né? Aquele exemplo das zoonoses que eu mostrei no começo. Então, o que acontece? Aqui em Porto Velho, e do modo geral no Brasil, as pessoas têm o péssimo costume de alimentar animais vadios, animais de rua. E aí, o que acontece? Lá no campus, os alunos estavam alimentando esses cachorros em grande quantidade. A gente chegou a ter 30 cães vadios dentro da escola. E eles jogavam a comida, o cachorro não comia toda a ração e ia embora. Aí, à noite, começou a aparecer rato comendo o resto de ração e os pombos, que está nessa foto de cima ali, comendo também o resto da ração. Só que, como aumentou muito esses animais, e eles viram que estavam num ambiente confortável, que as pessoas cuidavam deles, eles começaram a invadir o restaurante também. E aí o problema foi só aumentando. Chegou um momento que alguns desses cães começaram a atacar os alunos, e os cães mais agressivos foram retirados da escola. Mas eles não foram sacrificados, eles foram levados para sítios e fazendas, né, na zona rural. E aí começou a ter um rebuliço dentro da escola, todo mundo reclamando, defender de estudar biologia. E aí foi essa prática educativa que eles estudaram. Como resolver esse problema de animais vadios, de zoonoses, porque esses animais não foram vacinados, nem investigados, então eles são uma fonte de doença muito importante, e eles foram investigar isso. Né? E as pessoas perguntam, mas o estudante estuda, o estudante aprende? Então eu vou trazer alguns exemplos. Né? Esses aqui são exemplos dos estudantes produzindo a diferença entre as doenças, né? Leishmaniose, hidrofobia, criptococcose. Eles tinham que saber quem que causa a doença, como que essa doença é transmitida e como evitar que isso aconteça. E depois eles aprofundaram ainda mais estudando o que é uma bactéria, qual a diferença dessa bactéria para um fungo e disso para um vírus. E lembra que a disciplina envolve evolução, a gente começou a discutir a relação parasita-hospedeiro, que é um dos modelos mais estudados para a evolução. É bem interessante de ver. Então, aqui a gente vê um exemplo de ensino acontecendo dentro da prática educativa. Só que os alunos começaram a ter muitas dúvidas e eu comecei a induzi-los a buscar informação. Então, eles começaram a fazer a parte de pesquisa. Eles foram ao nosso centro de zoonoses daqui de Porto Velho, que foi desativado no ano de 2017, por ordem do prefeito. Porque o prefeito falou que zoonose não é mais um problema em Porto Velho. E os alunos descobriram, por exemplo, que em 2019 não existiu vacina antirrábica em Porto Velho. Apesar de ter vindo dinheiro, a gente não fez. Outra coisa que eles descobriram é que o Centro de Zoonoses é uma instituição preocupada para resolver os problemas que eles estavam a investigar, que são as doenças que são veiculadas entre animais e humanos. Outra coisa que os estudantes descobriram é um portal que chama Finan. Viram que essas doenças todas que a gente está estudando, elas efetivamente acontecem no Brasil e elas têm sido registradas, né, casos delas acontecendo em Rondônia. Né? Então, a biologia deixou de ser um conhecimento abstrato e se tornou um conhecimento aplicado com impacto direto na sociedade. Isso é uma coisa muito legal de ver acontecendo. Dentro dessa ideia do impacto social da zoonose, da biologia na vida, eles começaram a discutir como isso afeta a atividade produtiva na sociedade. E aí eles descobriram uma palavra nova, que é o absenteísmo, que é o número de dias parados de um trabalhador por causa de doenças. E eles descobriram também que cidades que não controlam a zoonose têm um absenteísmo muito maior do que cidades que controlam zoonose, que têm saneamento básico. É bem interessante de ver. Isso aqui é legal porque daí a gente discutia, por exemplo, na eleição, já que a gente está num ano que é para acontecer a eleição, você vai votar no político que vai falar, eu vou construir mais um hospital, ou você vai votar no político que vai falar, vou fazer saneamento básico e controle de zoonose. Porque o que acontece? Se a gente não tem saneamento básico, se a gente não tem controle de zoonose, eu posso continuar construindo o hospital eternamente. Porque vai ter sempre tanto doente que não vai ter hospital suficiente. Né? Então a gente precisa fazer primeiro o trabalho básico
para depois se preocupar com os hospitais. E aí a gente discutia esse tipo de coisa. A minha tristeza foi que eu tentei trazer os professores de sociologia e de filosofia para discutir comigo dentro da sala de aula com os alunos. Mas os professores não quiseram fazer a adequação da ementa, mas discussões muito interessantes foram produzidas. E aí, novamente, usando o Canva, os alunos começaram a fazer uma campanha dentro da escola e para as famílias, né, para a nossa comunidade escolar, numa versão ampliada, né, além da escola. E eles começaram a discutir com os pais, com os irmãos, com os tios, né, e com toda a sociedade, o que são as zoonoses e como elas estão acontecendo dentro da gente em Porto Velho. Né? Então, eles fizeram aqui uma atividade de extensão. E aqui outro exemplo, como eles começaram a discutir a corrupção, o desvio de dinheiro e como que isso poderia ser uma solução melhor para a cidade de Porto Velho. Eles descobriram a razão da corrupção. É bem interessante. Tá? Agora, eu já mostrei exemplos da disciplina de práticas educativas, agora eu vou mostrar exemplos da biologia, eu vou mostrar outros exemplos diversos, né, que a gente tem. Esse aqui é uma prova, uma avaliação de aprendizagem feita por um aluno que se chama Gibran. Ele já colou grau do IFRO, ele é técnico em informática hoje. Acredito que está fazendo a graduação em engenharia da computação. Ele descobriu esse aplicativo que se chama Pivot Animator e ele produziu essas animações para me convencer que ele tinha aprendido biologia. E aí eu uso sempre isso aqui para conversar com outros professores de biologia para ver onde está o erro, porque é muito legal. Nesse primeiro caso aqui, vou pegar a marcação aqui. Nesse primeiro caso aqui, ó, tem um erro. O aluno não mostrou, por exemplo, que o ATP, adenosina trifosfato, está sendo consumida durante o processo de transferência de íons através da membrana plasmática. Mas eu achei que ele tinha errado. Eu falei assim, Gibran, cadê o erro? Ele falou, professor, eu não consegui colocar o ATP. Eu não descobri como fazer. Ou seja, esse estudante, ele sabia o conteúdo. Ele sabia todo o conteúdo, ele sabia explicar. Ele, inclusive, sabia onde estava o erro. Logicamente, ele tirou uma nota excelente nessa prova aqui. Nessa outra prova, tem um outro erro. Ele propõe que as proteínas enzimáticas, elas saem prontas de dentro do núcleo para fazer a digestão. Isso aqui é um erro básico de biologia. Aqui ele não sabia explicar. E aí, conversando com ele, ele entendeu e teve a sua aprendizagem acontecendo. Aqui outros exemplos importantes de aprendizagem que a prática educativa ativa pode permitir. Essa aluna aqui fez um scrapbook contando a história do átomo até a gente chegar nas células básicas, né? Eucariontes, procariontes e mais vegetais. Esse scrapbook aqui é fantástico, é lindo. E ele conta toda a história. E ela foi fazendo isso dentro da sala de aula com a gente. A gente gastou um mês inteiro para fazer. Mas tem todo o conteúdo do primeiro bimestre. Esses alunos aqui um dia chegaram com um monte de recorte e falaram, professor, a gente está pronto para mostrar que a gente aprendeu. E aí eles começaram a montar o quebra-cabeça com várias pecinhas e falando, isso aqui é uma célula animal. Essa aqui é a tal organela, serve para isso. Essa aqui é a tal organela, serve para isso. E eles sabiam explicar todas as interações que acontecem aqui. E aqui mais outros dois exemplos. Esse aqui é o Joaquim, que chegou um dia para mim e falou, professor, eu estou pronto para fazer a minha demonstração de aprendizagem, mostrar que eu aprendi. Eu falei, é mesmo, Joaquim? Ele falou, eu quero dar uma aula para você. Aí eu sentei e ele ficou durante 2 horas explicando biologia para mim. E quando a gente tinha algumas divergências de entendimento, a gente fazia a negociação de sentidos para ver se ele tinha entendido de verdade ou não. Esses alunos aqui produziram um blog, que chama Biology, e o conteúdo de biologia é escrito em inglês. A gente combinou com a professora de inglês e eles estudaram biologia em inglês. É muito bonito e muito fantástico. Por que eu mostro isso para vocês? Porque a metodologia ativa, ela obrigatoriamente significa que o estudante vai produzir alguma coisa
para mostrar que aquele conhecimento que estava na cabeça dele se materializa de alguma forma. E essa produção tem que ser feita dentro da sala de aula, na frente do professor, para que ele possa discutir cada etapa com o aluno. Tá? E é por isso, então, que a gente fala, quando a gente faz metodologia ativa, a gente está desenvolvendo a pessoa para o mundo enquanto ela está no mundo. A gente desenvolve a pessoa para a vida enquanto ela está na vida. Né? Para isso, a gente tem que caminhar da evolução da aprendizagem, que seria a avaliação meramente somativa, para uma avaliação para a aprendizagem, que é o que a gente chama de avaliação formativa. Tá? Essa avaliação formativa só vai acontecer quando vocês adotarem essa ideia de que o aluno aprende fazendo alguma coisa. Isso é aprendizagem por competência, porque o aluno sabe, faz, convive e é, segundo o Deloy, né? Eu adoto a noção de competência de Deloy. E aí, com essa capacidade de aplicar o conhecimento dele, ele entende como ele pode transformar a sociedade na qual ele vive. E aí é quando eu digo para vocês que a gente atinge aquilo que o Gramsci fala. A gente está preparando o estudante não para ele ser somente mais um na sociedade. A gente está preparando o estudante para que ele seja alguém com capacidade de transformar a sua sociedade. E isso é quando a gente tem um estudante que se torna um cidadão que pode ser um governante. Ele tem a capacidade de transformar a sociedade, a realidade dele. Tá? Aí, falar agora um pouco desses momentos de Covid que a gente está vivendo, os desafios, né? Na formação continuada que eu tenho trabalhado com os professores aqui do IFRO, a gente tem discutido bastante. E muitos professores foram pegos de surpresa, porque eles não tinham um repertório de como lidar com essa situação. Né? Muitos professores esquecem que a gente não pode parar de estudar muito. E aí, para os professores ficarem mais tranquilos e mais apaziguados, eu apresentei esse modelo aqui, que eu não sei se vocês conhecem, é o CPEC, né, que é o professor com conhecimento de tecnologia, de ciência e de pedagogia. Né? Então, aqui nesse campo, a gente tem o conhecimento tecnológico. Esse conhecimento tecnológico sendo tanto a tecnologia aplicada à ciência, no caso da biologia, é um professor que sabe manipular um microscópio, por exemplo. E o conhecimento tecnológico aplicado à pedagogia, que no caso é usar essas ferramentas digitais, igual a gente está usando hoje, a estrutura da Microsoft, né? No a gente usa o Google Meet, mas a ideia é exatamente a mesma. E aí a gente tem essa interseção aqui. Quanto mais o professor sobrepõe essas três diferentes esferas, ele aumenta a sua competência para ser um professor eficaz. Então a gente começou a discutir isso com os professores. Todos eles têm muito domínio da ciência que a gente representa. Todos eles dominam a tecnologia da ciência, mas eles precisavam de formação em pedagogia, como mediar o conhecimento, como negociar conteúdo, como conduzir uma prática educativa e como fazer isso hoje utilizando ferramentas digitais, laptop, celular, internet, aplicativos e tudo mais. E aí, quando a gente começou essa conversa, dentro do meu campus começou a aparecer uma briga entre flamenguistas e o pessoal das Laranjeiras, né, o Fluminense. Que assim, tal aplicativo é melhor, tal plataforma é melhor e tudo mais. Aí eu peguei esse exemplo aqui, lá da Universidade de Ramelina, onde eu fui estudar. Aqui a gente tem aqueles aplicativos que todo professor tem que usar. Aqui seria o nosso AVA, Moodle, igual eles têm. Aqui é o periódico SCAP. Aqui é o SWAP, Sigedu, eu não sei qual que é o que vocês utilizam, né? Mas são aplicativos que todo professor tem que usar. Aqui são aqueles que você pode utilizar de brinde para dar a sua aula. Eu, por exemplo, uso o blog, eu uso o WhatsApp, eu uso o Facebook, eu uso os aplicativos do Google e o Instagram. Mas existem outras possibilidades. E ainda existem aqueles que são experimentais. Qual que é a ideia disso aqui? Você não precisa brigar para falar que a estrutura da Microsoft é melhor que o Google e deve ser utilizada pela Microsoft. Não. Cada professor se desenvolve e tenta usar aquilo que vai melhor atender a sua necessidade. A ideia é que não tenha tanta variação para os estudantes acompanharem.
Mas a questão é mais fácil você trabalhar com os estudantes usando o Facebook, né, o Snapchat e o WhatsApp, do que estudando AVA, porque os estudantes sempre estão dentro desse ambiente. Isso aqui é um ambiente comum para a escola. Para os estudantes, o ambiente comum é esse aqui. Então, eu sempre recomendo, na medida do possível, saiam para o ambiente dos alunos. Trabalhem com os alunos onde eles são familiarizados. E depois tenta registrar isso dentro do AVA Moodle. Era isso que eu tinha para falar para vocês. Muito obrigado. E se tiver alguma dúvida, acho que o Augusto vai passar aí para mim quais são as perguntas que possam existir. Acho que eu vou desistir de falar depois dessa aula do Antônio. É isso. Adélia, não sei se atendi a sua necessidade. Superou, né, querido? Você me inibiu agora. Eu devia ter falado antes. Pode falar. Pode, Augusto, encerra e passa a bola para você aí, né, Augusto? É isso. Então, a gente agradece mais uma vez o professor Antônio, ele continua à disposição. Agora, não houve as escritas no chat, mas elogios. A Karina escreveu: estou encantada com a prática desse professor, prova de que é possível inovar e transformar a educação. Parabéns. E José Antônio disse: Karina, somos dois. E depois mais uma pessoa disse: fantástico. Dúvidas que surgirem podem ser escritas no chat ou também aguardar o final da apresentação da professora Adélia. E aí você pode apertar na mãozinha que tem aí na frente do seu painel, tem levantar a mão, se você quiser botar alguma opinião, Ivo, ou pergunta. Passo a palavra para a Elizabeth, então, para nos apresentar a nossa professora Adélia, que mesmo sendo anfitriã, é apresentada agora para seguir a formalidade. Então, eu vou seguir aqui com a formalidade, mas antes eu queria falar, né, que o professor Antônio trouxe tantas questões para a gente pensar aqui, né, sobre o que o professor precisa saber, e eu acho que é importante chamar atenção para as questões que ele traz de uma concepção do que ele entende aí, né, da educação e da metodologia ativa, né, e como ele trabalha essa questão da realidade, né, dos alunos, e como essa prática educativa está muito presente nas ações dele. Então, isso faz a gente pensar aqui, a ficar, né, entendendo e reelaborando, né, que saberes são esses aí que o professor deve ter, né, para essa metodologia ativa, né, que concepções eu devo ter de ensino, né, crítico, considerando essa realidade. Então, só queria contribuir um pouco, fazer vocês pensarem aí para nos mandar algumas perguntas sobre esses trabalhos tão bons que estão sendo apresentados. Então, a professora Maria Adélia, né? A professora Maria Adélia era professora, né, uma doutora em educação, tem aí uma experiência na atividade, né, nos trabalhos com a EJA, é professora lá no mestrado em educação tecnológica e também do ProfFT, né, ProfFT com vocês, e coordenadora nacional desse mestrado. Além de tudo isso, a professora Adélia é nossa líder no grupo de pesquisa, né? Enquanto orientanda, né, da professora Adélia, porque não existe ex-orientando, né? No momento em que você tem a companhia dela, né, no desenvolvimento de uma pesquisa, eu só posso dizer que ela é uma pessoa que busca a todo momento ser bem humana, alegre, e fazer com que a gente participe, né, da produção aí, na investigação de vários conhecimentos na área da metodologia, da neurociência, nas áreas diversas da formação de professores. Então, eu passo a palavra para ela agora para dizer um pouco para vocês, né, sobre a metodologia ativa e o que vocês precisam saber enquanto professores. Obrigada, Elizabeth. Isso tudo, gente, é porque senão você já sabe, né? A gente tem um poder aqui da nota, né, Antônio? Eu vou fazer uma abordagem numa perspectiva
diferente do Antônio, porém não divergente, aliás, convergente, e vou compartilhar aqui a tela com vocês, deem uma olhada se... Sempre que você quer alguma coisa, sempre acontece alguma outra coisa, né? Então, deixa eu voltar aqui. Não está aparecendo a tela que eu quero compartilhar. Achei. Vocês estão vendo? Vocês veem? Sim, sim, está visível. Tá, então sim. Eu vou fazer a minha abordagem aqui, trazendo um pouquinho da ideia de metodologias ativas, não como uma metodologia do século XXI, né, como muitos pensam, que é uma metodologia nova, que chegou aí para revolucionar, para resolver todos os problemas da educação, e não é bem assim. De vez em quando eu vou ter que vir aqui, porque eu não consigo passar para outra pessoa receber os convidados. Mas, e aí a gente começa a pensar aqui, e eu queria que vocês refletissem sobre essa sala de aula. Vocês estão vendo? Mudou aí na tela de vocês? Elizabeth? Sim. Então tá, se não mudar, vocês me avisam. Pode deixar. Olha para minha cabeça. É porque aí agora a gente não vê ninguém, né? Nesse momento. Não consigo mais ver a sala. Então, que a gente pensasse nesses dois modelos de sala de aula aí, e eu tenho aí à nossa esquerda um modelo de sala de aula do século XIX, e tenho à direita uma sala do século XXI, né? Embora ainda esteja um quadro negro que é verde lá na frente usando giz, mas é uma sala desse século. E aí eu queria que vocês pensassem qual o diferencial, né, de uma sala para outra, a gente tendo passado aí 2 séculos de educação, de formação, de pesquisa, né, pressupõe-se de investimento em pesquisas, em formação de professores, em gestão, em organização de escola e tudo mais, né? O que nós temos avançado em termos de uma organização do espaço escolar e o que o espaço escolar tem a ver com metodologias ativas, né? E o que o espaço escolar, o espaço da sala de aula, ele interfere ou não nessa aprendizagem ativa, nesse papel do aluno ativo que o Antônio coloca muito bem. Nas imagens que o Antônio traz das aulas dele, de metodologias ativas, vocês identificam as imagens que ele trouxe com esses 2 ambientes de sala de aula? Depois a gente abre para o bate-papo aí. Então, na verdade, essas metodologias ativas, elas vêm aqui, olha, lá vem com John Dewey, elas vêm com Adolphe Ferrier e com William James, que datam de 1800, e mais à frente eu trago um pouquinho aqui as datas para vocês observarem, olha, 1897 a 1919, que foi o John Dewey, o Adolphe Ferrier de 1910 a 1922, e o William James de 1890 a 1899. Todos eles, inclusive alguns foram cofundadores aí da Escola Nova, do Escola Novismo, onde a gente tem aí o Anísio Teixeira, que o Antônio também muito bem coloca, né? Temos o Manifesto dos Pioneiros. Então, nós temos nessa época o primeiro passo, digamos assim, para pensar uma nova metodologia, uma nova concepção de educação, né? A gente está saindo da transição de um ensino tradicional focado apenas no professor, centrado na escola como digamos, uma reprodutora social, para o aluno como uma tábula rasa, né, aquilo que não tem nada, para um movimento de educação que começa a pensar no aluno. Aqui temos o Paulo Freire, que já vem questionar a educação bancária. Então, nós temos alguns pesquisadores
que dão esse passo inicial, embora há um tropeço nesse meio do caminho e a gente entra numa perspectiva tecnicista de educação. Mas daí vem essa ideia de metodologias ativas. Obviamente, não tínhamos as tecnologias que hoje contribuem com as metodologias, né? E metodologias ativas não significa metodologias ativas, tecnologias digitais. Elas podem ser analógicas também. Né? Aí tem alguns desafios que são postos para as metodologias ativas, que é manter a atenção do aluno, melhorar o desempenho acadêmico, né? Romper com o método tradicional, consolidar uma aprendizagem significativa e contextualizada, né? Então, lá, a zoonose, o cachorro, a escola, o aluno, como é que, de repente, o professor, ele pega ali aquele problema que é do contexto do aluno e consegue casar, atrelar com um conteúdo programático da disciplina dele. Então, isso o professor ilustra muito bem, essa aprendizagem significativa e contextualizada, né? Embora não seja uma solução mágica. Por isso, a gente tem que estar bem atento, porque não são as ferramentas utilizadas nessas metodologias, nessas estratégias pedagógicas, que vão fazer com que elas sejam ativas, né? Não adianta nada eu utilizar uma gamificação, uma resolução por problema, uma aprendizagem por pares, rotação de trabalhos ou outras coisas, mas eu ter uma prática tradicional. Então, assim, o foco está nessa condição de dar ao aluno um papel ativo na aprendizagem, né, na condução do processo, e estar atento para que ele não faça uma construção desse conhecimento, uma introjeção desse conhecimento, uma significação ou ressignificação de forma equivocada. Então, o Antônio coloca muito bem ali naquele exemplo da biologia, quando o aluno tropeça, digamos assim, e o que é que a gente faz com o erro do aluno naquele momento? A gente faz uma oportunidade de aprendizagem, né? Então, isso é muito importante nesse contexto significativo, nesse contexto de metodologia ativa de educação. E aí, uma outra questão que é muito importante, que é o professor não competir com a vida fora da escola, né? Porque quando o Antônio coloca ali o Moodle, ele é bem da escola, e por isso ele vai optar pelo Facebook, pelo WhatsApp, pelo Instagram, pelo Twitter e por aí vai, é porque essas tecnologias, essas novas formas de comunicação social, elas são do contexto do cotidiano dos alunos, né? Elas podem até não ser de todos nós professores, mas elas são do contexto dos alunos. Então, isso é muito importante, a gente tomar consciência disso e saber que nós podemos, talvez, com mais tranquilidade, chegar ao nosso aluno por esses meios que estão fora do ambiente escolar, né? E, para tanto, temos que considerar a diversidade. Eu estou com um aluno aqui me assistindo, eu vou só botar aqui para ver se vocês veem. É meu aluno aqui, olha, que está aqui observando a vovó da aula, né? O bom da escola vir para casa da gente é isso. Meu netinho. Então, considerar a diversidade do aluno nesse momento de pensar essa educação e a formação continuada dos professores. Muitos dos professores, muitos de nós, ainda temos dificuldade de compreender essa relação dessas metodologias com essas tecnologias e por aí vai. Depois eu vou chegar mais à frente também numa complementação de uma fala que o Antônio traz, que é muito importante para a gente, que é a relação dos saberes docentes.
Então, aqui nós temos conceitos de metodologias ativas, né? Aí, processos interativos de conhecimento, análise, estudo, pesquisa, decisões individuais ou coletivas, com a finalidade de encontrar soluções para um problema. Seja um problema colocado pelo aluno, seja um problema colocado pelo professor a partir de um conteúdo que ele tenha que trabalhar. Seja um problema que o professor aproveita, como o caso dos cachorros lá dentro da instituição, para trabalhar um conteúdo. Então, assim, as metodologias ativas, elas exigem do professor estar antenado também ao seu redor, ao seu contexto, a sua realidade institucional e o entorno da escola, né? Então, os muros da escola, quebrar os muros, derrubar os muros da escola, né, nesse momento, pode ser muito importante também para que o professor tenha inspiração, digamos assim, para o uso das metodologias ativas, né? Então, o ensino formal está cada vez mais híbrido. O que é que a gente diz com isso? Muitos de nós, principalmente na pós-graduação, e na graduação, eu não sei tanto no técnico, mas nós utilizamos, por exemplo, o e-mail e o WhatsApp para comunicar com nossos alunos. Quando nós fazemos isso, nós estamos utilizando o ensino híbrido, né, também, que embora nosso curso seja presencial, a gente utiliza de ferramentas online para a aula, né, para aquele momento de aprendizagem, né. Então, o foco, ele passa a ser no aprender e não no ensinar. Por isso que eu gosto muito de falar metodologias ativas de aprendizagem, porque o nosso foco, ele passa a ser na aprendizagem do aluno. E para que o aluno aprenda, obviamente, eu tenho que buscar, talvez, novas e múltiplas e diversas formas de ensinar, né? O cenário atual reflete a genialidade de Freire, que aí, quando Freire fala da questão do aluno como sujeito da aprendizagem, com possibilidades de transformar a sua realidade. Então, quando o aluno ele assume como sujeito do processo, ele entende, ele tende a se tornar mais crítico, mais autônomo, mais ativo, e isso possibilita transformações societárias, né? A atuação requer um novo comportamento dos envolvidos, a educação exige alunos mais autônomos e professores com mais humildade pedagógica, professores que reconheçam que não sabem tudo e que podem aprender com os alunos, né? A gente tem aprendido com os alunos o tempo todo. E aí, eu já vou falar aqui, para pegar o gancho, porque senão eu esqueço, quando o Antônio traz ali uma espiral, uma coisa assim, que ele fala das competências que os professores têm que ter, né, os saberes. Os professores têm os saberes, por exemplo, a gente acredita, né, que o saber científico, o saber da área de formação dele, seja em biologia, em matemática, em elétrica, em arquitetura, em ciência da computação, em história, a gente acredita que ele tem muito bem o domínio desse conhecimento, que é o conhecimento científico da área de formação dele, né? Ele tem o conhecimento dos saberes que ele acumula ao longo da vida enquanto professor, que são saberes da experiência dele. Ele tem os saberes que ele acumula na trajetória de vida dele enquanto aluno. Então, ele vai ter exemplos de professores que ele teve, que ele gostaria de repetir as práticas, porque era um professor que, pela prática, né, ajudava a aprender, digamos assim, como ele também terá contra-exemplos, professores que ele não quer ser, porque são professores que ele teve e que nada contribuíram com a aprendizagem naquele momento. Então, essa humildade pedagógica, ela faz com que o professor, ele se desarme para que ele
possa se relacionar melhor com o aluno, porque muitos professores não têm o saber que é fundamental na educação, que é o saber do campo da educação, que é o saber da pedagogia, da didática, da avaliação. Tem professor que não sabe a diferença de uma avaliação somativa por uma formativa. O professor Antônio coloca aí, essa avaliação, ela tem que sair de um foco da somativa o tempo todo e vir para uma avaliação formativa. Mas o que é uma avaliação formativa? A gente sabe que tem professores que usam a terminologia, porque constam nas normas acadêmicas, mas eles não sabem a diferença, né? E isso é do campo da educação, e isso é da profissão professor. Então, não se pode ser professor sem conhecer os conhecimentos do campo da educação. Então, eu sou um professor de elétrica, eu sou um professor de biologia, ok. Quando eu vou uma livraria, eu costumo brincar, eu vou lá na pedagogia comprar um livro de avaliação, de didática, de metodologia, ou eu só vou lá na seção da biologia comprar livros de conteúdos de biologia, né? Não se trata de hierarquização de saberes aqui, não. Os dois são importantes e os dois são complementares. Então, aqui, as metodologias ativas de aprendizagem, né, elas utilizam de estratégias de aprendizagem, como a gamificação, a sala de aula invertida, a aprendizagem baseada por projetos, estudo de caso, rotações de trabalho, que o professor Antônio traz ilustrações interessantes aqui para vocês da prática dele, tá? Então, isso aqui é um mapa, eu posso até dizer que é um mapa conceitual, sim, do que seria uma metodologia de aprendizagem colaborativa, tá vendo? Então, é um projeto que é centrado no aluno, esse projeto ele pode ser feito, né, e deve ser feito em equipes. A metodologia ativa, ela incentiva muito o trabalho em equipe, mas não é um trabalho em equipe de forma desordenada, e para isso os objetivos da atividade têm que estar bem claros, tanto para o professor quanto para o aluno, né? Ele precisa entender qual é o objetivo daquela atividade, onde é que o professor quer chegar naquele objetivo, e as pessoas se arrepiam quando se fala em habilidades e competências. Talvez pelo nosso histórico na década de 90, quando esses conceitos foram muito caros para nós e foram conceitos muito vinculados a uma formação técnica para o mercado de trabalho, mas hoje, quando a gente fala em desenvolver competências, é da mesma forma ali que o professor Antônio colocou e utilizou, inclusive, essa palavra competência. Porque a gente desenvolve competências, né? Os nossos alunos, nós, enquanto professor, nós estimulamos, induzimos que os nossos alunos desenvolvam competências e habilidades naquele conteúdo, naquela disciplina. Embora a gente possa não colocar a palavra competência e habilidades lá, né? E esse trabalho, ele tem, embora ele seja coletivo, ele tem responsabilidades individuais. Cada aluno, ele é importante para aquela equipe, e ele sabe que se ele fracassar, mais no sentido de responsabilidade do que de aprendizagem, ele prejudica toda uma equipe, todo um grupo, né? Então, essas responsabilidades individuais também, elas podem se transformar em notas e conceitos. Então, isso é uma avaliação formativa, que não precisa ser uma prova em si, né? E aí, o professor, ele passa a ser um mentor, um facilitador do processo de aprendizagem, e a gente passa a ter aqui recursos educacionais que são gerados e utilizados tanto por professor quanto pelos alunos, e essa apresentação eu vou deixar com vocês, para depois vocês podem vê-la com mais atenção. Eu trouxe aqui um exemplo de algumas atividades que nós utilizamos na pós-graduação, que foi
aprendizagem baseadas em games ou gamificação, utilizado com turma de mestrado, que foi um jogo da memória. Observe que aqui eu não tenho tecnologia digital, né? A gente gosta de... Acho que tem alguém querendo entrar na sala aqui. Deixa eu dar uma paradinha aqui só para aceitar. O Rony. Voltando. Ai, voltei tudo, peraí. Então, tinha uma finalidade aqui que era uma atividade de neurociências, né? Que foi realizada por meio do jogo de memória. Aqui nós fizemos uma atividade baseada em equipe, que foi desenvolvida pelas essas meninas do DEPRODEPT, acho que em 2016, se não me engano, e aqui um seminário onde nós tivemos relatos de experiências de alguns professores, né? Foram atividades que... Oi? Não estamos vendo a apresentação. Não? Eu acho que você tirou a apresentação. Espera aí. Eu fui receber alguém e eu saí do modo apresentação, será? Acho que foi isso. Isso, professora. Compartilhar novamente. Agora sim? Ainda não. Tá joia. Sim, está aparecendo. Eu dei um tombo aqui. Eu vou deixar desse modo aqui, que aí eu consigo ver a sala, fica melhor para mim, um pouquinho melhor. Essa apresentação vocês chegaram a ver quando eu falei? Não? Sim, essa aí a gente viu, Adélia. Tá. E aqui foi uma atividade de gamificação que eu também utilizo com eles, que é uma trilha, eu chamo de trilha de conhecimento, também analógica, no sentido de que o professor saber que não é dependente da internet, né? Essa finalidade aqui também era funciona também, além de funcionar como uma prática, como método, ele pode funcionar também como uma avaliação formativa por meio do jogo. Lembrando que a diferença de um jogo para gamificação está no objetivo, né? A gamificação ela tem que ter um objetivo claro de aprendizagem, e não somente de entretenimento, né? Como o jogo. E aí, Gabriel, a gente entra um pouquinho aqui na neurociências, porque eu vejo ela muito atrelada a metodologias ativas, no sentido da gente compreender como esse aluno aprende, para a gente pensar formas ativas de aprendizagem, né? Formas ativas de colocá-la em contato com conhecimento. Ebbinghaus, data de 1890, alguma coisa assim, ele desenvolveu a curva do esquecimento, que já foi até testada por outros pesquisadores no século XX, XXI, não sei, mas do século XX, que fala da necessidade que o cérebro tem em repetições, né? Então, o nosso cérebro é como se ele funcionasse mais ou menos igual um HD, que ele manda para a lixeira o que ele acha que não é importante. Nosso cérebro tem autonomia, ele é o máximo, né? Ele acha que pode tudo. E aí, quando o aluno tem contato com um conteúdo e depois ele só vai ter contato com o conteúdo novamente em épocas de avaliação, a tendência é que em 30 dias ele só tenha absorvido 20% do conteúdo do primeiro dia que ele teve contato com ele. Isso quer dizer, isso explica muitos fracassos nas avaliações e que nos deixam, por vezes, até desolados, né? Nossa, mas como que o aluno não deu conta? Essa prova tão fácil, né? Aquelas nossas lamúrias. Mas se o aluno não teve contato novamente com aquele conteúdo em espaços alternados, mais próximos, a tendência é que ele realmente esqueça e não tenha aprendido o conteúdo.
A metodologia ativa pode nos ajudar mais nesse sentido. E aqui eu abro um parênteses, a gente não está falando de memorização, de teste com 50 perguntas para o aluno decorar, como é o ensino tradicional. Aqui a gente está falando em fixação, em repetição, sim, mas com um outro objetivo, que é o objetivo de o aluno de mostrar para o cérebro que aquilo é importante para ficar gravado na memória, tá? Para não ser deletado e ir para a lixeira, é nesse sentido. E aí foi desenvolvido o efeito espaçamento, que vai mostrando a necessidade das revisões espaçadas, mas em tempos próximos. Então, se o aluno teve contato com um conteúdo novo hoje, o ideal é que amanhã e novamente ele veja alguma coisa, depois semana que vem, no outro momento, até ele chegar no nível platô, que é o nível da aprendizagem, que provavelmente ele não vai esquecer. Tipo andar de bicicleta, né? A gente anda de bicicleta, depois você fica anos sem andar de bicicleta, você vai lá e anda de bicicleta de novo. Como é que é isso? Então, as metodologias ativas, por exemplo, utilizar quizzes, utilizar atividades digitais, podem ajudar esse processo aí das revisões, tá? E a importância do filtro afetivo na aprendizagem. Tem um microfone ligado aí. Oi. Então, se o aluno tem um alto nível de motivação, de interesse, de afetividade e um baixo índice de ansiedade, a tendência é que a aprendizagem ocorra. As metodologias ativas, elas têm essa pegada, digamos assim, de motivar o aluno. Mas é interessante... Gente, tem um microfone aí que precisa ser desligado. O microfone ligado, por favor. Estou tentando observar quem é, mas eu não consigo identificar aqui, não. Oi? Porque é interessante quando a gente fala de metodologias ativas, às vezes o aluno, quando você começa a trabalhar metodologias ativas com ele causa um estranhamento. É muito comum causar um estranhamento, porque ele está tão acostumado com a pedagogia tradicional, que essa pedagogia ativa, aquilo que o Antônio falou, acha que é para brincar, para passar tempo, para enrolar, para não dar aula, né? Porque se você sai com o aluno da sala de aula e vai dar aula lá debaixo da árvore, ele acha que aquilo não é aula, porque a aula é na sala de aula, nas carteiras, é a aula nucal que eu falo, né? É um aluno olhando para a nuca do outro. Então, se você sai daquele ambiente, pronto, não é reconhecido como um ambiente de aprendizagem. Assim, o nosso desafio é muito grande, é desconstruir essas construções históricas de modelo de sala de aula, de modelo de aula, e por aí vai. E a pandemia tem sido agora um momento propício a isso, né? Porque quer queira, quer não, a nossa sala de aula mudou, né? A nossa sala de aula, ela foi para dentro da nossa casa. Então, isso é que a gente possa fazer desse momento, que a gente possa fazer do limão uma limonada, como dizia minha avó, porque desconstruir esses modelos prontos que estão na cabeça de gestores, de colegas. Tem colegas de trabalho que acham que você usa metodologias ativas, que você fica enrolando, que você não dá aula, né? E essas questões são muito, muito sérias para a gente. E, às vezes, trabalhar com metodologias ativas te dá muito mais trabalho de preparar aquela atividade, e o Antônio vai poder dar esse testemunho para a gente, do que você dar uma aula tradicional. Uma aula tradicional, você domina o conteúdo já. Então, você vai para uma sala de aula,
Aula no CAU, os alunos lá enfileirados, pronto, você vai tomar a palavra e você dá conta de dar um show de aula, né? Então, preparar uma aula diferente, ela é muito mais custosa. Se você vai preparar uma videoaula, por exemplo, um vídeo aí de 20 minutos, você vai gastar 4, 5 horas para fazê-lo, né? A Luciana, a professora que está aí na sala, ela falou um vídeo, acho que de 30 segundos, ela gravou, acho que 5, 6 vezes, eu ia falar 10, estava aumentando, né, Lu? Mas, então, assim, te dá muito mais trabalho pensar uma aula assim do que uma aula tradicional, né? Então, eu tentei trazer aqui a relação das metodologias ativas numa perspectiva de relação com o campo da pedagogia, porque o professor precisa compreender qual é a concepção pedagógica que ele utiliza na sua sala de aula. E para ele compreender qual é a concepção pedagógica, qual é a metodologia que ele vai utilizar, ele precisa adentrar o campo da educação. Não dá para ficar só no campo da sua formação inicial, só no campo da história, da geografia, da matemática, da química, do inglês, e por aí vai, né? A gente precisa estudar os outros campos. Como eu gosto de relacionar as duas metodologias ativas em neurociências, eu trouxe aqui uma brincadeira para a gente nesse momento. Eu queria que vocês olhassem para essa imagem aqui e falassem para mim quantos pontos pretos vocês estão vendo nessa imagem. No encontro dos quadrados, quantos pontos pretos vocês veem? Vou aumentar a tela. Ótimo. Aí parou, aí. Melhorou aumentar a tela? Conta para mim quantos pontos pretos e me conte. Sem chance. É complicado isso, né, gente? Por que a gente não consegue contar esses pontos pretos? Impossível. Impossível contar, porque eles desaparecem quando você foca a atenção nele. Isso acontece porque o cérebro tende a completar uma imagem que não está no foco da atenção com o que se tem ao redor. Isso é ilusão de ótica, tá? Então, isso a neurociências vem explicar para a gente e mostrar o tanto que o nosso cérebro, ele é maravilhoso. Por exemplo, na imagem da esquerda, os quadrados A e B, vocês estão vendo o quadrado A e B? Aqui na esquerda. Sim. Parece um xadrez, uma dama, não parece? Sim. Um tabuleiro de uma dama? Sim. Sim. Vocês viram A e B. Eles têm a mesma cor? No quadrado da esquerda. Não, um é branco e outro é preto. Não. Quem respondeu não, um é branco, outro é preto? Professor Antônio. Você está reprovado. Eles têm a mesma cor. Observe aqui observe a ilusão de ótica. Observe a imagem da direita. Parece uma escada? Sim. Está mostrando para vocês agora que vocês conseguem enxergar que o A e B têm a mesma cor. Isso por quê? Porque seu cérebro não analisa só a luz que reflete no objeto analisado. Ele contextualiza a imagem. Assim, o quadrado que tem outros quadrados escuros ao redor parece mais claro, enquanto o quadrado que tem quadrados claros ao redor parece mais escuro. Também é uma ilusão de ótica de umas pegadinhas do nosso cérebro. Esses aqui vocês conhecem, que é muito fácil, de frente ou de perfil. Tá. Então, a ilusão de ótica, gente, ela acontece por causa dessa coisinha aqui chamada lobo occipital, tá? Porque as imagens, os nossos domínios, eles ficam concentrados aqui nesse lobo e ninguém tem que entender isso, ninguém precisa estudar neurociências. Isso é só
gente entender que o nosso cérebro, ele é a peça fundamental para a aprendizagem, e o jovem, o adolescente, ele está em processo de formação até os 24 anos. Então, e a neurociências vem explicar por que o nosso jovem, ele dorme, 7 horas da manhã, ele não consegue assistir aula. Ele dorme na aula das 7 da manhã, porque o cérebro não foi preparado para começar a trabalhar antes das 8. E não adianta a gente falar e esperar tudo das metodologias ativas se a gente não tiver um pouco mais de conhecimento amplo de outras questões, né? E aí, eu quero fazer só de brincadeira, agora, eu queria que todo mundo tivesse o papel e uma caneta em mãos. É possível? Todo mundo com um papel e uma caneta em mãos, ok? Ok. Vocês vão agora fazer o seguinte, girar a perna direita no sentido horário. Girar a perna direita no sentido horário, ok? Todo mundo fazendo isso? Agora, girando a perna direita no sentido horário, não pare de girar, não pare de girar. Escreva o 6 no papel para mim. Escreva o número 6. Não pare de girar a perna direita no sentido horário. Deu certo? Fizeram? Conseguiram girar a perna direita no sentido horário e escrever o número 6? Liguem o microfone para falar comigo. A minha Eu acho que se a pessoa for canhota, fica mais fácil. Não. Achei A difícil, hein? minha girou ao contrário. A minha perna girou ao contrário. A minha também foi para o contrário. Quem é canhoto consegue. Tenta escrever com a mão esquerda para você ver. Ah, quem está ensinando aí? É interessante que eu consegui, eu insisti, né? Porque eu tentei 4 vezes. Na terceira e na quarta ficaram 6 lindos, mas os primeiros ficaram bem primitivos, ó. Isso também acontece porque os 2 comandos, eles vão para o mesmo, eles estão no mesmo lado do cérebro e a predominância é o anti-horário. Então, o 6, ele faz o anti-horário. Então, quando o 6 faz o anti-horário, a tendência é ele dominar a perna direita que está no horário e fazer o anti-horário também. Tá? Então, bom, isso é para a gente pensar o poder que tem o cérebro na nossa vida e saber que talvez uma das questões que precisam estar também na nossa vida enquanto docente é entender um pouquinho mais de como o cérebro do adolescente aprende, porque isso com a metodologias ativa e o nosso conhecimento específico da disciplina, eu penso ser aí uma possibilidade da aprendizagem formal fracassar menos. Da gente ter mais sucesso na aprendizagem do aluno. Tá? Uma outra questão, deixa eu compartilhar aqui, que é a minha última questão, aí nós vamos abrir para o debate. Eu tenho que voltar aqui, compartilhar novamente. É o último teste agora. Vocês terão aí 30 segundos para gravar essas letras. Não pode copiar. Começando. Pronto. Agora, contem para mim qual é a sequência das letras. Eu lembro que era PP, VND, alguma coisa. Alguma coisa não vale. Eu quero a sequência das letras. Não vem com alguma coisa, não.
PP, TN, PV, MA, MF. Não? PP, VND, CMF, MADV. Essa risadinha não valeu aí, não. Ah, o Antônio acertou! Agora conta por que você acertou, Antônio. Eu fiz uma frase, eu fiz papai vendeu queijo Minas Frescal, mamãe aprovou o dividendo. Peraí, deixa eu ver. Não, como é que é? Deixa eu ver o Antônio. Cadê o Antônio? Como é que é? Papai? Papai vendeu fresco. Mamãe aprovou o dividendo. Olha o que o Antônio fez. Por que o Antônio acertou? Ele fez, o cérebro dele não é bobo nada. O que ele fez? Fez relação. Então, ele fez relação da letra com a palavra que tinha sentido para ele. Então, a gente só aprende aquilo que tem sentido para a gente. Mas tentem cantar parabéns para vocês também com essas letras aí. No chat está do Antônio, olha lá. Parabéns para você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Então, quando você... Oi? Quando você, o aluno precisa de relacionar o conteúdo com alguma coisa que faça sentido para ele. Porque se não fizer sentido para ele, você vai perguntar assim, gente, tem alguma dúvida? Todo mundo vai ficar calado. Porque o troço está tão danado, que não tem nem dúvida. Como é que você vai perguntar? Você não entendeu nada nem para fazer pergunta. Né? Então, tem que fazer sentido para que haja aprendizagem. Com isso, eu encerro a minha participação e passo a palavra para a Elizabeth e o Augusto. Bom, né? Eu acho que a Adélia traz aqui para a gente novas informações, novos conhecimentos que vão agregar aquilo que o Antônio já falou, né? Ela traz aqui, inclusive, uma contribuição da neurociência, né, na metodologia ativa, e como que isso pode, né, ajudar aí no processo de aprendizagem dos alunos. As apresentações, elas foram muito importantes para que a gente perceba mesmo a atuação do professor, né? Que a ação é essa que ele quer realizar quando ele escolhe, né, em trabalhar, né, em usar as metodologias ativas. E eu acho que isso vai deixar aqui algumas perguntas e algumas indagações, né, que a gente vai começar a pensar enquanto professor, o que eu posso, né, fazer na minha atividade, né, com aqueles alunos. Por exemplo, eu trabalho na EJA, então o uso de recursos, né, digitais é um pouco distante, mas eu já comecei a pensar aqui outras alternativas, né, que a gente tem a fazer com esses alunos e colocá-los como protagonista aí do processo de ensino-aprendizagem, que não seja apenas o uso, né, dos recursos digitais. Então, a gente tem as perguntas aí já no chat, não é? Augusto? Seu microfone está desligado. Eu não vejo aqui. Mas até ele voltar, então eu vou começar aqui com algumas perguntas. Tá, Adélia e professor Antônio, algumas perguntas já foram aqui colocadas. A primeira que tem aqui é para o professor Antônio, né? Na verdade, ele gostaria de perguntar em que medida o marco regulatório atual, assinado este mês, poderá contribuir com a aplicação na EPT nas suas áreas de biologia? Eu não entendi bem a pergunta. Consegue digitar ali no Sim. chat para eu ver?
Sim, eu vou colocar ela aqui para você. Eu também fiz uma leitura, mas não ficou muito claro. Só um minutinho. Vou repetir ela aqui. Antônio, eu fiquei até curiosa como é que você conseguiu tão rápido fazer essa frase aí, viu? Muito treinado esse seu cérebro, tá? Não é? Tá vendo como é que é bom trabalhar com metodologias ativas, gente? O cérebro fica esperto, ligadão, ó. Mas eu gostei muito desses exercícios que você passou. Eu vou usar. Eu vou me apropriar deles. Ai, que bom. Conseguiu visualizar aqui, professor Antônio, ou não? Para mim está aparecendo a tela da... Ah, tá aqui embaixo, né? No chat, por favor. Acho que foi até 2 vezes. Senão a gente passa para uma próxima pergunta. Até a gente entender um pouco mais, né? Não apareceu para mim. Não, então tá. Então eu vou para uma próxima e eu vejo aqui quem foi que escreveu e tento verificar melhor. A segunda pergunta que tem é: a metodologia ativa aplicada em sala de aula, sugerida, provavelmente alguma das que você apresentou, a distinção na aula aplicada às áreas de engenharia, onde o aluno executa o projeto durante a aula junto da turma do professor? Então, dentro de algumas disciplinas da engenharia, os professores desenvolvem a prática de aprendizagem por projeto, né, o PBL. E é só uma das formas da metodologia ativa. Você pode fazer isso em diferentes formatos, igual a Adélia mostrou naquele mapa mental lá, né, que ela propõe para explicar a metodologia ativa. Tem sala de aula invertida, tem PBL, tem essas técnicas que eu falei, do mapa de empatia, rotação por estações. É por isso que eu falo, a metodologia não é uma aula. A metodologia de aprendizagem ativa não é uma aula, é uma abordagem, é uma forma de como a gente acredita que o processo educativo tem que acontecer. E que o estudante precisa manifestar a aprendizagem dele através da construção, da produção de alguma coisa. E o grande desafio é o pessoal entender que quando você adota essa abordagem, então uma das coisas que a Adélia falou, a aprendizagem não vai ser a sala de aula. O ambiente de estudo é qualquer lugar. Com a metodologia ativa, o pior lugar para estudar, de certa forma, é a sala de aula, porque você dá a chance do aluno ir para qualquer lugar. É igual na de zoonose, os alunos foram para o centro de zoonose, os alunos foram para o hospital, ver se existiam doentes e como que era o tratamento. Os alunos foram até a prefeitura, né? Então, eles viram as coisas acontecendo de verdade. Muito mais interessante do que se fosse uma sala de aula, exclusivamente. Eu não sei se eu respondi a pergunta, mas espero que sim. O meu áudio voltou a funcionar? Voltou, está funcionando. Ah, agora sim. Aqui no Calão, a gente tem 2 professores que são engenheiros eletricistas e eles dão toda a disciplina deles em aprendizagem por projeto. É simplesmente lindo ver os alunos estudando volts, amperes, circuito elétrico, e eles tendo que construir coisas para mostrar que eles apresentaram e que eles aprenderam. É muito legal, muito legal. Só que são 2 professores em 30. Aí a gente fala, gente, pega as outras disciplinas e vamos fazer assim, vamos integrar, vamos trabalhar juntos, vamos colocar o aluno fazer alguma coisa. Mas nem todos os professores estão prontos para dar o salto de se libertar da vivência, né, que ele teve na escola para fazer uma escola nova. A professora Adélia até colocou aqui, né, na exposição dela, que quando a gente pensa que nessas metodologias ativas, a gente pensa de sair mesmo dessa sala de aula, né?
e explorar esses ambientes. Então, eu acho que é importante, né, a partir da sua fala e pensando naquilo que ela traz ali, né, enquanto contribuição, que a mudança, né, o uso de uma metodologia ativa, ela vai além, né, ela é uma proposta metodológica que muda todas as outras áreas, né, outras dimensões do processo aí de ensino, né, a questão da gestão, da cultura escolar, dos espaços que vão ser utilizados, né, desse processo aí de avaliação e principalmente qual que é o papel do professor, né, nesse processo. Então, há uma necessidade de ampliar mesmo, né, a sua fala, ela corrobora também com a do Rodrigo, quando apresentou a questões dos materiais, que são, né, didáticos elaborados nesse tempo de pandemia, e aí ele fala que explorar, né, esses materiais é a partir da realidade do aluno, né, e não apenas o uso desses recursos digitais. Então, são falas, durante esse evento, a gente vem trazendo, né, posições, né, que vão se complementando e olhando para uma realidade que não é a de todo mundo, né, que é a realidade do uso da tecnologia. Antônio, sobre esse aspecto, aproveitando, tu tem encontrado resistências para o uso dessas metodologias, seja a nível individual, por parte de colegas que resolvem não aderir, ou mesmo institucional? Ou a abertura tem sido mais visível do que a resistência? Então, a gente tem, como a Adélia falou, toda vez que a gente vai mudar a prática educativa, a gente lida com culturas de aprendizagem. Os alunos, logo que eles recebem o primeiro contato comigo, muitos deles estranham, isso é fato. Porque os estudantes no Brasil foram preparados a vida inteira para estudar sentado na sala de aula, olhando para o professor, e eles falam, ensina-me. E ficam esperando que o professor ensine o aluno. Né? Então, a hora que eles descobrem que eles têm que fazer alguma coisa, leva um tempo. Tem alunos que já tinham aprendido a estudar, e imediatamente eles desenvolvem o comportamento esperado e fazem a aprendizagem, estudam, sem dúvida, e vêm conversar conosco. Mas alguns alunos não. Então, daí leva um tempo de aprender a fazê-lo. Né? Nos alunos do curso técnico, que a disciplina é anual, geralmente levam o primeiro bimestre inteiro para eles aprenderem a estudar. Uma vez que eles aprenderam a estudar, no segundo bimestre fica bem tranquilo, no terceiro bimestre fica gostoso, no quarto bimestre que é bom. Porque daí eu jogo desafios imensos para eles, igual esse último que eu mostrei para vocês aqui da zoonoses, era do quarto bimestre. Eles estão tão preparados a estudar que você joga um desafio imenso e eles fazem coisas maravilhosas, igual eu mostrei para vocês. Os pais acham muito estranho, né? Já que eu trabalho com adolescentes, eu tenho que reportar o que está sendo feito para os pais. E aí, como eu registro todas as atividades, tudo que eu faço eu registro. Eu fotografo, eu tiro print de tela, publico no Facebook, no Instagram e tudo lá. Justamente para quando um pai chega, ele pergunta, mas como que é a sua aula? Aí eu mostro a publicação, os vídeos, tudo que foi feito. É muito legal que tem muitos pais que falam assim, meu filho falou que não está estudando. Aí eu pego e mostro as fotos e os vídeos da aula com o filho dele produzindo os cartazes na sala de aula, produzindo Padlet na sala de aula. Ele fala, tá, ele está estudando mesmo. Né? Os colegas professores, tem aqueles que estão prontos e curiosos, tem aqueles que sofrem de ver a sala de aula com os alunos olhando para o teto e dormindo. Né? Então, alguns estão já querendo comprar a ideia. E é principalmente marcante quando os alunos começam a falar assim, eu não quero mais uma aula do seu jeito. Eu quero uma aula igual do professor Antônio. E aí o professor fica incomodado e quer saber assim, como que é a aula do professor Antônio? Eles me procuram, a gente conversa e começa a acontecer. E no Instituto Federal, agora falando da escola, o Instituto está num gargalo. Ou a gente muda a forma de fazer como um todo e faz a ETT evoluir para um novo nível de aprendizagem, um novo nível de organização e de prática pedagógica, ou a gente vai ter sérios problemas aí nos próximos anos. Então, o Instituto está tentando experimentar. Assim. Eu não posso dizer que eu tive dificuldade. Eu tive abertura para experimentar e para mostrar algumas abordagens. Mas eu também não tive as facilidades que eu gostaria de ter.
Beleza? Tem uma pergunta aqui para a Adélia e para o Antônio, que é a seguinte. O Cláudio que fez, tá? Qualquer coisa, Cláudio, você pode complementar, tá? Metodologias ativas de aprendizagem e metodologias ativas de ensino e de aprendizagem. No segundo título, traria a relação estabelecida entre o aluno e o professor, que para a aprendizagem isso seria crucial? Adélia, eu vou deixar para você responder essa pergunta. Tá, peraí, repete aí, Beth. Espera, repete, por favor. Tá, joia. Vamos lá, vou repetir. Metodologia ativa de aprendizagem e metodologia ativa de ensino e de aprendizagem. No segundo título, traria a relação estabelecida entre o aluno e o professor, que para a aprendizagem se faz crucial? É o seguinte, muitas pessoas entendem metodologia, processo ensino-aprendizagem como uma coisa só, metodologia de ensino e metodologia de aprendizagem como uma coisa só. A verdade é, a metodologia de ensino, o foco é em como ensinar. A metodologia de aprendizagem, o foco é em como aprender, digamos assim. Obviamente que não há aprendizagem sem ensino, não há ensino sem aprendizagem, mas o que muda é o foco. Então, as metodologias ativas, elas transferem o foco do ensino, que eu poderia dizer que a pedagogia tecnicista, por exemplo, ela poderia ter um foco mais em como ensinar, no sentido das técnicas e tal, e transforma o foco para a aprendizagem. Isso quer dizer que, se eu estou ensinando o aluno por meio da pedagogia tradicional e ele não está aprendendo, eu tenho que mudar a forma de ensinar, né? Então, são duas coisas convergentes, porém não são sinônimos, né? É um processo, por isso que fala que é um processo ensino-aprendizagem. Eles são interdependentes, conectados, né? Não tem como associados, não tem como dissociá-los, mas o que vai mudar ali é o foco. Por isso que eu utilizo metodologias ativas de aprendizagem, né? A minha opção de falar é nesse sentido. E para quê? Para reforçar que o foco é na aprendizagem. Ok? Cláudio, respondi ou você tem alguma dúvida ainda? Cláudio? Respondeu, porque já não está nem aí mais. Acredito que sim. Tem mais algumas outras aqui, só um minutinho. O Cláudio também colocou sobre Felder e Silverman. Ele fala que eles propõem um estilo de aprendizagem que os alunos em sala de aula todos encontram a mesma informação dada pelo aluno, porém, o grupo de alunos possui distintas formas de captar e aprender essas informações. E aí ele cita auditivas, visuais, escritas, atitudinais. Aí ele está trazendo um pouco da questão das inteligências múltiplas, né, de Gardner, que ele fala das formas diferenciadas que tem de aprender. Felder, ele defende muito, inclusive, a metodologia ativa na coletividade, né? Ele propõe isso. Obviamente, eu falo muito isso nas orientações de pesquisa, na aula de metodologia de pesquisa, você pode ter o mesmo locus de pesquisa, a mesma pesquisa, e os mesmos sujeitos a serem pesquisados, participantes de pesquisa, e encontrar pesquisas diferentes, porque o pesquisador, ele não é o mesmo, né? Então, aquela questão da subjetividade do pesquisador, ela acaba, de certo modo, na pesquisa em humanas, a ideologia, as escolhas teóricas dele, que vão influenciar,
nas análises dos dados, né? Quando, inclusive, as opções, se eu faço uma análise do discurso Foucaultiana, né, Luciana? Se eu faço uma análise de conteúdo, então, tudo isso vai estar influenciando esses achados. Então, um grupo de alunos, eles podem estar pesquisando o mesmo problema, grupos diferentes, equipe A, B, C, e encontrar resultados, propostas, soluções diferentes para o mesmo problema. É isso que é o bacana na educação e na metodologia ativa, né? E é mais ou menos isso que Felder fala. Inclusive, ele trabalha muito na engenharia, né, com as metodologias ativas, e tem uns relatos importantes. Eu estou até traduzindo um texto dele, que... Luciana, vou pedir ajuda para a tradução desse texto, que eu pretendo utilizar na formação de metodologias ativas, porque ele aborda, como o Antônio fez agora, práticas que ele utilizou em sala, nos cursos de engenharia. Ele é professor acho que ele é engenheiro, não me lembro agora a formação dele, que traz esses exemplos animadores para a gente. Tá? Juliana... Augusto, você conseguiu ver da Simone? A pergunta da Simone? Não, eu já estou na da Juliana. Eu entendo. A Simone, ela faz uma pergunta, e aí, Simone, fique à vontade de complementar aqui também, né? Porque ela pergunta assim: acho que podemos associar exercícios de reabilitação, fisioterapia para pacientes neurológicos, né, que precisam estimular, treinar, reabilitar as áreas do cérebro com metodologias ativas. E o que vocês, né, os dois podem, acho que a Adélia e o professor podem complementar essa colocação dela. Bom, o que eu conheço da neurociências, que ainda é um estudo bem de principiante, né, porque leva anos para a gente aprofundar isso. Eu conheço um pouco da parte cognitiva voltada para como o cérebro aprende. Então, essa parte de anatomia biológica, eu corro e também não quero aprender, não, tá, gente? Deixa lá para os neurocientistas aprenderem. Mas, pelo pouco que eu conheço, Simone, eu acho essa triangulação, e eu estou com a minha mãe em casa, reabilitando da coluna, e eu vejo a fisioterapeuta trabalhando com ela, então também por essa experiência, digamos assim, de vivência cotidiana, eu acredito que sim, que há uma conexão muito forte e que precisa, de fato, ser estimulada. O cérebro é preguiçoso também, ele precisa ser estimulado, né? Tem gente que fala de ginástica cerebral, né? A gente já ouviu falar muito disso. Então, a gente precisa estar ativando o cérebro. E o idoso é um momento que ele mais necessita estimular o cérebro. Então, eu acredito que sim, mas aí eu não tenho condições científicas para estar fazendo essa afirmação nesse sentido. Ok? A Juliana Pessoa tem uma pergunta que é: a quebra de paradigma exige mudanças profundas nas práticas de sala de aula, tornando-se um desafio para professores, alunos e gestores. Professora Adélia, o que você pode nos dizer sobre? E a Juliana, se quiser se manifestar no microfone, também pode, né? Olha, foi interessante que o Antônio trouxe bem a prática, e eu tentei assim, trouxe um pouquinho da teoria que todas convergem para o que ele estava falando, né? Existem estudos bem focados na arquitetura da sala de aula em relação à aprendizagem. Por exemplo,
Nós temos a sala de aula em círculo, em U, em grupos, né? Todas essas arquiteturas, elas são importantes para a aprendizagem ativa. O difícil nosso no dia a dia é romper com essa tradição da sala de aula no cal. E o Antônio colocou isso. O pai chega, um pai que eu não vou desmerecer ninguém, mas um pai não vai no consultório de um médico questionar a prescrição de uma receita. Mas ele se dá o direito de ir na sala de aula do professor questionar uma prática. Isso é cultural e nós precisamos romper com isso, né? Nós precisamos romper com isso. As nossas políticas educacionais, elas chamam o veterinário, o médico, o advogado, o porteiro, o ginecologista e tal, mas eles não são os professores, os doutores em educação, os pedagogos, que são os especialistas em educação, para discutir educação. Então, assim, está tudo ao contrário. Tudo ao contrário. Os nossos colegas que estão na sala de aula, nos institutos, no Cefet, que são profissionais das engenharias, das arquiteturas, das outras áreas, que não se formaram para a docência, eles se sentem no direito de questionar as nossas práticas, sendo você uma pedagoga, uma doutora em educação, tal. Então, esses questionamentos, não estou dizendo que não podem questionar, eu quero dizer que muitas vezes os questionamentos são balizados em ideologias pedagógicas, políticas, ou sei lá, né, que as pessoas acabam construindo com um imaginário de docência, né, sem, por vezes, entender que o ser professor, ele exige uma formação para tal, principalmente para a EBTT, que é da educação básica. Eu tenho que ser formado para ser professor, né? E aí, todas essas crenças, esses achismos, esses imaginários de sala de aula, de docência, de comportamento, de que agora a palmatória está quase voltando aí, né, com essa indicação desse nosso novo ministro, tudo isso, eles dificultam o rompimento com essa tradição, com essa construção histórica, que é política, que é social, que é cultural, né? Então, desfazer é mais difícil que fazer. E aí, quando você faz a opção por uma prática dessa, você tem que fazer aquilo que o Antônio faz, você tem que se policiar, se resguardar, você tem que criar provas de defesa, porque você sabe que você vai para o tribunal como réu. Olha que loucura, entendeu? Então, assim, essa sala de aula nossa, ela está fadada ao fracasso. Ela está fadada ao fracasso, porque ela não motiva, né? O professor, os alunos, eles não se olham, as pessoas não se veem, entendeu? Por outro lado, a gente também não está dizendo que tem que todo dia eu sair da sala de aula e ir lá para veterinária estudar zoonose. Todo dia eu tenho que sair da sala de aula e ir lá para o semáforo para entender o trânsito da rua tal. Todo dia eu tenho que sair da sala de aula e ir lá para debaixo da árvore para fazer uma roda de conversa. Não. Se todo dia o professor pensa que tem que fazer isso, ele não tem objetivo, ele não sabe onde ele quer chegar. Ele só quer ser diferente, né? Então, assim, depende do conteúdo, depende da aula, depende do objetivo, depende de onde eu quero chegar, que eu vou fazer as minhas opções metodológicas, as minhas opções de espaços para aquela aula. Se for dentro da sala de aula, eu posso um dia colocar em círculo, um dia em um dia equipe, um dia no cal, né? Porque aí o NUCAL vai ser uma novidade. E é tão interessante isso, gente, que ano passado, eu dava aula na mesma sala, no mestrado, de manhã e à tarde, na terça-feira. De manhã uma disciplina, à tarde outra.
Eu gosto muito de círculo. Assim, no meu dia a dia, a sala de aula para mim é em círculo, porque eu vejo todo mundo, circulo com todo mundo, tal. E aí eu já avisava para os meninos, não precisa voltar as carteiras para os lugares, porque à tarde eu vou ter aula, já me economizo o tempo de fazer círculo. À tarde, batata, estava tudo enfileirado. Porque as próprias pessoas da limpeza já entendem a sala de aula organizada, sendo aquela em fila, né? Em fileiras. Então, assim, essas construções sociais, culturais, elas estão bem no nosso sangue, então demora um tempo mesmo para a gente romper. E aí tem que ter peito, como o Antônio bem colocou, para tanto peitar os próprios colegas, porque, olha bem, fala-se de um currículo integrado, um baita trabalho desse no campus, que você pode trabalhar a questão da sociologia, da filosofia, do inglês, da história e muito mais. O professor está trabalhando sozinho porque as pessoas não conseguem se ver na coletividade. Eles não conseguem se misturar, né? É aquele, assim, eu falo que é igual cachorro macho, que gosta de mijar para marcar o território. E o currículo na nossa escola é assim, né? Os professores gostam de marcar o seu território. Então, assim, esse espaço é meu, esse laboratório é meu, essa sala é minha. Então, assim, se o projeto é do Antônio, eu sou um apêndice. Quem é ele que acha que eu vou dar palco para ele com a minha, né, com a minha disciplina? Enfim, então a gente tem muita coisa ainda para avançar, tá? Mas Juliana, essa quebra de paradigma nós temos que enfrentar no muco mesmo, no braço e na coragem, ok? Eu posso dar uma contribuição também? Sim, claro. É importante, Antônio. No próprio EPT aqui do IFRO, a gente desenvolveu uma sala de aula própria para ele. É uma sala de aula 360 graus. Os alunos estudam em grupos, né, em times de aprendizagem, que a gente fala, de 4 a 5 estudantes por cada grupo. E a aula é 360 graus, porque numa parede é o projetor de tela, na outra parede fica a cortiça para pendurar o que precisa, na outra parede o flip chart, na outra parede o quadro branco. Né? Então, a gente vai com os times de aprendizagem, cada um num ritmo, cada um com um problema diferente, no caso, uma disciplina, que é comigo, né? E eles vão desenvolvendo e usando a estrutura para eles. O Augusto viveu isso, ele sabe bem como que é, mas é a sala de aula 360 graus. A gente tenta repetir um pouco do que eu vi lá na Finlândia, trazendo para cá e fazer. É bem interessante. E, de fato, é uma mudança de paradigma muito grande, tanto para o estudante quanto para o professor. Porque daí o professor perde aquela referência de falar, eu estou aqui no palco, no púlpito, né, falando e todo mundo prestando atenção em mim. Na verdade, a gente faz a transição efetiva de o professor não é mais importante, o importante é o conteúdo que tem que ser aprendido, a habilidade, a competência que tem que ser desenvolvida. E aí é bem interessante ver isso acontecendo. A primeira vez que os alunos e os professores experimentam isso, eles ficam um pouco chocados. Né? E uma coisa que a Adélia falou, que eu achei bem interessante, é o propósito da educação. A gente tem que resgatar o propósito da educação. O Enem, e essa mania de querer ranquear aluno, ranquear a escola, está matando a noção de educação. Parece que todo mundo existe para preparar o aluno para marcar X naquele dia, naquele momento. E a gente está deixando de fazer o trabalho de desenvolver pessoas. A gente tem um monte de gente instruída, altamente instruída, que não consegue olhar para o lado e ter empatia de falar, nossa, existe um problema social, preciso resolver isso. Né? Então, a gente efetivamente tem que discutir a escola e rediscutir o objetivo da educação. Eu adoro o próprio EPT por causa disso, eu adoro o IFRO, a EPT e tudo mais, porque a gente tenta vencer essa contradição que existe na sociedade brasileira. E aí uma coisa que falaram de competência, eu falei na minha apresentação, e eu vi que teve alguém que perguntou alguma coisa de competência, e a Adélia falou dessa tentativa malfadada da década de 90, né? Aí eu vou recomendar o texto do professor Zabala. Ele tem um livro que é sobre aprender por competência, aprender e ensinar por competência. Eu acho que é no capítulo 1 ou no capítulo 2, ele traz 50 definições de competência.
Algumas mais à esquerda, outras ao centro, outras mais à direita e até da extrema direita. Ele fala, não importa, pega a que você acha que serve para você e faça educação por competência. Eu sempre gosto de falar isso porque é importante. Sim, porque aí, às vezes, as pessoas, assim, já fazem a crítica sem nem, né, pensar nisso. Pessoal, agora eu vou intervir como anfitriã. Porque nós temos uma mesa às 16 horas e a gente precisa dar espaço. É que nesse mesmo canal, Bate-Canal, com a professora Luciana e mais 3 convidados, vocês estão convidados a permanecerem, ficar à vontade. Então, eu quero... Luciana, ela perguntou o currículo tecnicista, poderia ser... Sim, eu entendo, Luciana, que essa tomada de consciência ela só será possível com metodologias críticas. E uma delas poderia ser a metodologia ativa, né? Que a gente está trabalhando aqui agora. Então, só assim para romper. Eu não sou contra a técnica, eu acho que a técnica ela é importante também, né? A técnica vai nos ajudar na estratégia ativa, né? Só para a gente pensar nisso. Então, eu quero agradecer muito, 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 muito o Antônio. Eu sabia que ele ia dar um show, tá? Eu sabia que ele ia arrasar. Eu andei passeando no blog dele, falei, é esse cara que vai lá dividir a mesa comigo, porque ele vai dar um show de experiência. Agradecer ao Augusto por ter vindo fazer esse trabalho belíssimo aqui com a gente. E a Elizabeth não vou agradecer não, porque ela é líder do grupo, ela é a chefe da casa aqui. Agradecer a Elizabeth, que é uma parceirona, há 3 anos está aqui com a gente, ajudando, junto com a turma do DEPRODEPT, senão dá ciúmes, as minhas meninas são ciumentas, tá, gente? Fazendo acontecer. Então, eu gostaria que todo mundo ligasse a câmera e o microfone para a gente dar uma salva de palmas para o Antônio, porque ele tem que merecer todos os aplausos desse povo, dessa sala aqui hoje. Ele arrasou. Parabéns, Antônio. Lá no seu blog, copiar mais algumas coisas, tá, Antônio? Mas eu te dou os créditos. E muito, muito obrigada. E fiquem convidados para a nossa próxima mesa agora, que será a análise do discurso na perspectiva Foucaultiana, né? Se eu bem dei conta do recado. Eu vou encerrar essa gravação para a gente iniciar outra e depois eu encaminho os vídeos para vocês, tudo direitinho. Obrigada, gente. Obrigada, equipe de DEPRODEPT. Ali, ó, a Rejane, a Juliana, que eu estou vendo aqui, o Cláudio, eu vi a Roberta, eu vi a Heloísa. Deixa eu parar aqui. A outra Lu, minha.